As Tesouras de Henri, de Jeanette Winter. Numa pequena cidade da França, um jovem rapaz chamado Henri-Émile Benoît Matisse costumava ficar olhando a sua mãe enquanto ela pintava objetos de porcelana. Ele queria pintar também. Ele desenhava figuras na areia e fazia desenhos nos cadernos da escola. Quando Henri era jovem, ele desenhava nos seus livros da faculdade, nos contratos, nas certidões e nos testamentos. Um dia no inverno ficou de cama, doente com apendicite. A mãe dele o presenteou então com uma caixa de tintas, e então ele pintou até se recuperar e se sentir bem. E ele continuou a pintar, esqueceu a faculdade de Direito e deixou a pequena cidade para se tornar um artista em Paris. Henri pintava quadro dia após dia, ano após ano. Ele estava feliz e os seus quadros deixavam as pessoas felizes. Mas quando Matisse envelheceu, ele ficou tão doente que não conseguiu mais pintar. Tão doente que não conseguia sequer ficar sentado. Tão doente que ele só conseguia ficar deitado na cama e dormir. Mas os seus quadros estavam sempre nos seus sonhos. Matisse finalmente abriu os olhos e eles estavam cheios de tristeza. Agora ele tinha que ficar na cama ou usar uma cadeira de rodas. Será que algum dia ele teria energia para pintar novamente? Quando Matisse ficou um pouco mais forte, o suficiente para viajar, ele foi para a praia. A água do mar talvez pudesse ajudá-lo a melhorar. Depois de um longo tempo ele se sentou e pouco depois ele voltou a desenhar. Um dia então Matisse pegou uma tesoura e cortou algumas formas num papel pintado. Ele estava desenhando com a tesoura. A tesoura é um instrumento maravilhoso. Matisse cortava papel o dia inteiro. Meu prazer em cortar as formas é cada vez maior. Por que não pensei nisso antes? Os seus assistentes pintavam papel para ele durante o dia todo. É como se eu tivesse uma segunda vida. Uma noite, Matisse se deitou e desenhou o rosto de seus netos no teto, usando uma ponta de giz amarrado a uma vareta. E quando ele adormeceu, eles olhavam para ele e viam os seus sonhos. Eles viam as formas que estavam ao seu redor enquanto dormia. À medida que o tempo passava, Matisse cortava formas cada vez maiores. Elas enchiam a sua casa de praia de cor. Vocês veem como sou obrigado a permanecer na casa? Eu criei um pequeno jardim ao meu redor onde posso caminhar. Há folhas, frutas, um pássaro. Eu estou muito contente, muito feliz. Até que um dia, Matisse saiu para o seu jardim de papel e um arco-íris de forma abraçou o velho artista e o levou para o paraíso. Será que algumas das estrelas que vemos à noite são feitas com a tesoura de Henri? Talvez. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de artes. Essa história, essa leitura de livro que vocês ouviram agora, ela é sobre o artista francês Henri Matisse, que viveu entre 1869 e 1954. Matisse ele era de um movimento chamado Fauvismo ou Fauvismo. Esse Fauvismo ele foi considerado o primeiro movimento artístico de vanguarda do século passado, do século XX. E o que é algo de vanguarda? A gente diz que algo é de vanguarda quando é algo que sai na frente, algo inovador, que traz ideias novas. E o Fauvismo ele foi considerado de vanguarda porque ele trazia cores muito intensas, muito brilhantes. E eram cores não naturais. O que significa não natural? Que não aparece na natureza, que não é real. Esse rosto aqui, por exemplo, que é de um quadro de Matisse. Vocês podem observar que o rosto tem um tom esverdeado e o cabelo é roxo, que é algo não natural. A cor não nos foi dada para imitar a natureza, mas para nós expressarmos as nossas emoções.
Essa é uma frase de Henri Matisse. O termo fauve ou fauvistas, né? Fauve significa feras. E por que usavam essa expressão feras? Era a forma como os críticos são aquelas pessoas que escrevem sobre arte, escrevem no jornal, na revista, nos artigos, né? Então os críticos se referiam aos fauvistas de forma muito depreciativa, de forma muito crítica, pejorativa, né? Depreciativa quer dizer para diminuir. Então eles criticavam muito, falavam que eram pintavam como crianças, que eram selvagens, que eram um bando de feras, que é como se eles estivessem jogando tinta na cara do espectador. Então eles eram muito, muito criticados. A história que vocês ouviram, que é de um livro infantil, ela é real. Matisse realmente, já depois de ter se tornado um grande artista famoso, reconhecido, ele teve esse problema de saúde e não pôde mais pintar. E aí ele mudou a técnica dele. Ele passou a recortar papéis e fazer colagens. E os assistentes naquela época não tinha papel colorido, então ele pedia para que os assistentes pintassem o papel e depois ele recortava e fazia as montagens e as colagens. E aí vocês podem ver agora uma série de colagens que eu vou colocar aqui para vocês, que são absolutamente magníficas, lindas. E aí a nossa atividade de hoje vai ser justamente fazer uma colagem inspirada nesses trabalhos de Henri Matisse. Vamos lá? Para essa atividade a gente vai usar retalhos de papel que a gente encontrar, papel colorido. Então peguei aqui os que eu tinha e isso aqui a gente vai fazer as figuras. E aí a gente vai fazer uma base que vai ser uma folha, tá vendo? Aqui ela vai um pouco confundir com a parte, vamos colocar aqui, ó. Virar. Então aqui eu também estou usando uma folha, estou reaproveitando, mas pode ser folha do tamanho dessa folha sulfite, pode ser preto, pode ser azul, aqui pode ser um pedaço de cartolina cortada. Então essa do fundo é importante que seja uma cor mais escura, né, para dar um pouco de contraste. Então a gente vai usar ela como base para fazer a colagem. Então eu vou pôr aqui a minha. O Matisse ele tinha aqui, eu tenho uma tabelinha que eu fiz. Essas eram figuras muito comuns nas colagens dele, tá vendo? Elas parecem assim folhas, né? Aquelas formas do fundo do mar. Algumas que lembram um pouco pessoas, tá vendo? Algumas lembram pássaros. Aqui, ó. Outras são espiraladas, tá vendo? Aqui parece uma fruta, aqui uma estrela. Então essas formas eram muito frequentes nas colagens que ele fazia. Então a gente pode usar isso aqui como um guia, tá bom? Então eu vou começar fazendo uma base para esse trabalho. Antes de colocar essas figuras características, ele colocava algumas formas geométricas de papel aqui. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um laranja. Tá vendo? Aqui eu vou recortar, vou diminuir ela um pouquinho. E vou colar ela aqui. É papel reaproveitado, tá vendo? Bem pouca cola.
aqui, ó. Aí eu vou pegar uma outra, esse pedaço aqui de verde. Vou deixar aqui, eu vou aproveitar ela do tamanho que tá essa aqui. Vou só mudar um pouco, fazer ela mais nesse formato aqui. Deixa eu ver alguma outra cor bacana que eu tenho aqui. Essa aqui parece que vai ficar boa. E aqui eu vou pôr um pedaço de vermelho. Eu fiz uma base assim, ó. E agora eu vou começar a colocar essas formas características. Então aqui, ó, aqui eu tenho um amarelo, tá vendo? Aí vocês podem ver que tem figuras espiraladas, tá vendo? Então você pode cortar direto ou você pode fazer. Você pode fazer, ó. Desenha. Eu rabisquei mais ou menos aqui, ó. E agora eu vou cortar. Essa aqui eu posso até guardar para pôr num outro, ó. Aí eu vou colocar essa forma aqui, ó. Vou pegar aqui esse pedacinho, aí vou fazer uma forma assim, ó, parecendo uma mancha de tinta. Essa que sobrou amarela eu vou por aqui, ó. Aí eu vou pegar um pedaço, deixa eu ver se encontro um pedaço de azul aqui.
Aí agora eu vou pegar um pouquinho desses retalhos, ó, e posso colocar, ó, do lado desse, o verso desse papel azul é branco, eu vou usar o lado branco, ó. Agora você pode colocar mais detalhes. Você pode criar, eu fiz uma outra aqui, ó. Foram duas diferentes. Essa aqui fiz um outro modelo com outras formas que tem aqui nesse modelo, tá vendo? E aí você tem a sua colagem no estilo de Henri Matisse. Espero que vocês gostem e se divirtam fazendo a atividade. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre Matisse. Vamos fazer uma outra atividade também inspirada nas obras dele. Tá bom? Até a próxima semana então.